Agora, eu chamo então a Daniela Gomes, que é médica especialista em nutrologia pediátrica pela Unifesp, mestre em nutrição pela Unifesp, pós-graduanda em Ayurveda pelo Instituto Naradeva Shala, especialista em nutrologia pela Abram e Braskem, supervisora de suporte nutricional na Unifesp, nutróloga da UTI pediátrica do Hospital do Coração, HCOR, e presidente do Comitê de Pediatria da Braskem. Daniela, é um prazer estar com você, é uma alegria, né, nos nossos encontros pelo Naradeva. Seja bem-vinda e vamos lá, estamos querendo te ouvir. Boa noite a todos. O prazer é todo meu. Na verdade, estou muito feliz de estar junto com o Naradeva Shala, podendo falar um pouco de alimentação, saúde, um pouco e falar um pouco de comida de verdade, que é o que está distante, que cada vez mais a nossa população está distante. Então, fico muito feliz pela oportunidade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Você consegue visualizar? Ou não está aparecendo? Agora ainda não está aparecendo. Então, o que eu fiz de errado? Será que é só no... compartilhar, eu já descobri o que eu fiz. Eu sempre me atrapalho nesse momento. Eu percebi que eu não compartilhei a tela toda. Agora, vamos ver se dá certo, você me avisa. Tá bom. Veja se agora. Eu sempre me atrapalho nesse momento. Deu certo? Ainda não. Ainda não. Então, vou voltar de novo. Vamos lá. Acho que agora vai. Pronto, agora foi. Agora foi. Eu sempre me atrapalho nessa parte, não tem jeito. Agora... Mas faz parte. E aí eu vou tentar falar um pouquinho, na verdade eu vou continuar um pouco o assunto que a Gabriela introduziu, falando um pouco dos impactos da alimentação atual na saúde, e vou tentar trazer um pouco das consequências de que esses ultraprocessados acabam tendo para o nosso corpo. Gabriela muito bem falou da associação, e temos muito estudo já na literatura e do ponto de vista desenho de estudos na medicina ocidental, estudos muito bem estruturados, mostrando a associação do ultraprocessado com obesidade, com síndrome metabólica, doença cardiovascular, doença de trato gastrointestinal, quadros de depressão, doenças respiratórias e com câncer. E para tentar enriquecer para trazer um pouco para o nosso dia a dia, eu vou focar um pouco da nossa discussão nesses primeiros aspectos aqui que são associados à síndrome metabólica e condições do nosso trato digestivo. E para ficar... E os dados são tão alarmantes que, se a gente pegasse o início no nosso início do século, a gente tinha uma prevalência de desnutrição no mundo inteiro muito alta. Os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o número de desnutridos tem reduzido progressivamente, ao passo que o número de obesos tem aumentado progressivamente. Na verdade, continuamos falando de pessoas mal nutridas, porque tanto a desnutrição quanto a obesidade são estados de nutrição inadequada, na grande maioria das vezes. E no Brasil, temos hoje 41 milhões de brasileiros obesos, sendo, na sua maioria, mulheres, que estão principalmente na faixa etária dos 40 aos 59 anos, e, infelizmente, um número crescente de crianças e adolescentes com obesidade. Com a pandemia do Covid, a gente está vendo esses números crescerem, os dados oficiais da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, ainda não saíram da pandemia, mas já tem uma previsão e estudos isolados mostrando que o número de obesos adolescentes e da infância cresceu muito aí nesses últimos 2 anos de isolamento social. Eu não quero que vocês fiquem preocupados com esse slide. Oi? Eu, Eric. Eu consegui falar. Eu tava com um probleminha aqui. Clica pra gente nessa... Tá vendo que tem um bannerzinho? Ocultar. Clica no ocultar. Isso. Oh, obrigado, perfeito, gente. Eric. Não tinha percebido. Obrigada.
Então, não quero que vocês fiquem preocupados com esse slide que aparentemente parece confuso, mas eu só coloquei ele para a gente, para uma seguinte discussão. Mas a obesidade tem impacto para a saúde? O ponto é que quando a gente faz uma expansão do tecido, do nosso tecido gorduroso subcutâneo, a gente acaba tendo, sim, impacto em diferentes sistemas do nosso corpo. Então, isso tem ação no nosso rim, com produção de substâncias que levam ao quadro de pressão alta. A gente tem o próprio tecido adiposo produzindo alguns tipos de hormônio que estão associados a quadros de câncer. O corpo, aquela estrutura óssea que foi preparada, por exemplo, para sustentar 50 quilos, daqui a pouco ela está tendo que sustentar 100 quilos, então as consequências desse alto peso para uma estrutura que talvez não foi preparada, e articulação, associado ao fato dessas articulações submetidas a um estrado inflamatório. E esse é um ponto central. O tecido gorduroso produz muitas substâncias, que a gente chama de interleucinas, que causam inflamação no corpo. Isso a gente cansou, acho que vocês viram bastante agora nas discussões da obesidade associada à maior mortalidade no Covid, justamente pelo aumento desse processo inflamatório. Esse aumento de gordura no tecido subcutâneo leva ao aumento da quantidade de gordura na nossa circulação sanguínea, que se começa a se depositar, por exemplo, nos vasos do coração, levando às disfunções cardíacas, e se deposita, então, em outros lugares, como, por exemplo, o fígado. Então, hoje em dia é muito frequente a gente ouvir falar, eu estou com gordura no fígado. Deposita no tecido muscular, fazendo uma disfunção desse tecido e alterando a capacidade de ação, por exemplo, do hormônio insulina, que é o hormônio que controla o nosso açúcar do sangue, assim como altera nosso pâncreas. E aí se instala o que a gente costuma discutir, que é a síndrome metabólica, um diabetes ou pré-diabetes, colesterol alto, quadro de apneia, às vezes a gente tem depósito até de gordura na região aqui da faringe, fazendo apneia do sono, associado a outros fatores, obviamente. Então, a síndrome metabólica com hipertensão, então a gente vai tendo uma série de fatores que são consequências aí de todo um hábito de alimentação. E aí, para não ficar tanto no teórico e trazer um pouco da prática do nosso dia a dia, eu trouxe aqui uma provocaçãozinha no sentido de destrinchar um clássico que aparece praticamente no dia a dia e que talvez vocês se conheçam, amigos, que tem esse padrão de alimentação que está cada vez mais frequente. Então, o paciente, quando você vai conversar, a gente faz todo um recordatório de saúde e relacionado aos hábitos de alimentação e atividade física, ele vem com a história. Doutora, eu tô com diabetes, tô com pressão alta, tô com aumento do colesterol, mas já venho fazendo dieta, não estou conseguindo perder peso, e sentindo muito, muito cansaço, e aí o clássico que aparece, normalmente esse paciente chega com a história da dieta, consumindo de manhã 2 ovos cozidos ou mexidos, quando não, muito frequentemente a substituição do ovo por presunto, por um embutido como peito de peru, presunto associado a queijo, uma fatia de pão integral. Tomo sempre o leite, mas eu sempre tomo leite desnatado para não ter gordura. Meio da manhã, muitas vezes não como, ou quando, se não, eu passo lá, pego um cafezinho e no máximo pego 2 bolachinhas de água e sal. No almoço, sempre regrado, como prato de salada e só como carne, não como arroz, feijão, justamente para tentar não engordar. Estou controlando, então eu como 2 pedaços de bife ou um pedaço de carne grande. À tarde, às vezes não como nada, às vezes uma barra pego uma barra de cereal, e à noite, como eu estou com moderação, faço no máximo um sanduichinho com pão de forma, com peito de peru e duas fatias de queijo prata. Essa inocente, aparentemente, dieta, quem está tentando emagrecer e controlar a síndrome metabólica aí, que já está instalada,
ela garante nada mais, nada menos do que 4 vezes a quantidade de colesterol que seria recomendado do consumo da alimentação diária, uma porcentagem de gordura saturada, que é o perfil de gordura que inflama o nosso corpo, que tem uma capacidade de inflamar ainda mais, praticamente o dobro também da recomendada em relação à porcentagem de caloria. É importante, a gente precisa de gordura, o nosso corpo precisa de gordura, ele precisa de carboidrato, ele precisa de proteína, assim como precisa das vitaminas e minerais. E precisa de fibra, mas dentro desse padrão, ele acaba ingerindo uma quantidade muito menor de fibra do que a recomendada. E com frequência, já chega, esse paciente pode chegar com medicação já para pressão alta, para medicação para diabetes, e medicação para controle do seu colesterol. E ainda com a queixa que não consegue perder peso, e que está sempre dentro desse ciclo de cansaço, e que talvez ele passou em consulta porque ele precisasse de uma quantidade de tomar algumas vitaminas, porque tem sentido um cansaço que não consegue, que não sai dele, que não consegue melhorar. Aí você vai apertando, conversa daqui, conversa dali, aí você percebe que, no final do dia, esse paciente acaba sempre tendo um consumo de doces. Por quê? Ele faz restrição de carboidrato como o arroz, a batata, justamente no horário do almoço, horário que o nosso metabolismo está mais alto, que a gente tem um aumento do cortisol, ele acaba restringindo, justamente dentro do conceito de dieta. Ele já é um paciente que tem uma resistência e ação da insulina, um pré-diabetes ou um pré-diabetes, ou ele tem associado um quadro de estresse muito frequente nos grandes centros da cidade com cortisol alto, e no momento do final do dia, quando começa a cair o cortisol, chega 5 horas da tarde ou 9 horas da noite, plano, vontade de quê? De carboidrato. Ele não vai pegar uma batata, no geral, ele não vai lá e pega uma batata doce para consumir. No geral, ele pega chocolate, doces aí, bolos recheados, sorvete, enfim. Ele consome não só açúcar simples, numa quantidade importante, que vai piorar ainda aqui o quadro, o quadro instalado de pré-diabetes, como ele consome uma grande quantidade de calorias associado a gorduras ruins, como a gordura trans que está presente nos nossos chocolates. Seria ótimo se o nosso chocolate fosse só cacau, mas a grande maioria é gordura hidrogenada pura, associado aí a uma pequena quantidade de cacau, ou leite condensado, creme de leite, enfim. Ele acaba consumindo uma caloria vazia numa quantidade muito alta, e isso acaba levando, aí você fala, mas isso é todo dia? Não, quando você vai ver, vai fazer o recordatório aí, você vai ver a frequência, o consumo de frequência, isso dos 7 dias da semana aparece 3, 4 vezes por semana. Então, ele substituiu um carboidrato de qualidade por um carboidrato de péssima qualidade, com caloria vazia e com grande quantidade de aditivos químicos. Associado a essa queixa, a essa síndrome, a queixa da síndrome metabólica e do peso, vem com frequência uma queixa de refluxo, aquela queimação que aparece principalmente à noite, um quadro de distensão abdominal. Então ele já até cortou o feijão, porque o feijão realmente dá muitos gases, não cortou o doce, mas o feijão ele já parou de consumir, e muito frequente queixas de frequência de evacuação, com quadros de diarreia, com alternância de constipação, crises de cólica com diarreia, com períodos de distensão abdominal, ou só constipação, ou só diarreia. E para completar o kit de medicação, muito, muito frequentemente, chega ali com kit, com um inibidor de bomba de acidez aí, de prótons, que são os omeprazólicos eu falo os omeprazólicos da vida, que é um dos omeprazols para tentar controlar aí a acidez e o quadro de distensão abdominal. O grande ponto aqui é o nosso intestino aberto. O nosso intestino, ele é feito de várias
ondinhas. Essas ondinhas, elas têm por objetivo aumentar a superfície de absorção para que tudo que a gente ingira, a gente consiga fazer uma adequada absorção. Dentro da luz do nosso intestino tem trilhões de bactérias, uma quantidade imensa de bactérias. A gente tem mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. E esse nosso intestino que produz muitas enzimas do processo de digestão, assim como o nosso pâncreas também produz. Só que o tempo todo a gente vai colocando alimentos com aditivos, que são químicas, e toda química pode lesionar uma mucosa, a mucosa do trato digestivo, uma mucosa mais fininha que essa mucosa do interior da boca, então de fácil lesão, associado a alimentos com alta quantidade de conservantes, que é o que tem em todos os pacotinhos, tudo que dura em prateleira. Enfim, a gente tem alguns processos de redução de bactérias dos alimentos, como a pasteurização, mas a grande maioria, que eu falo que são aqueles palavrões finais dos ingredientes do rótulo de um produto embalado, eles, no geral, têm conservantes. Esses conservantes, eles não têm como matar a bactéria e o fungo do pão, para ele não embolorar, e não matar as bactérias boas do nosso intestino. Se está matando a de lá, vai matar daqui também. Então, esses aditivos, eles acabam alterando a nossa microflora do intestino. Essa microflora, que era antes de bactérias saudáveis, começa a aumentar um monte de bactéria, que é bactéria ruim, nociva, no geral, bactérias mais fermentativas e fungos. Nisso a gente coloca alimentos que ajudam a essas bactérias ruins se proliferarem, como, por exemplo, o açúcar. O açúcar, chegando no intestino, ele rapidamente é fermentado pelas bactérias e dá aquele quadro de distensão abdominal. Associado a isso, as pessoas acabam consumindo uma alta quantidade de proteína animal, associado ao uso a proteína, o início do processo de digestão precisa de acidez do estômago, só que com frequência as pessoas colocam inibidores de acidez no estômago e dificulta com que essas proteínas sejam adequadamente quebradas para serem absorvidas, e elas acabam fermentando muito mais. Então, às vezes aqueles gases com odor mais fétido tem muita associação com esse consumo excessivo de proteína e dificuldade de absorver. As fibras, que seriam extremamente benéficas aí para as bactérias boas do nosso intestino, que elas acabam não sendo digeridas e sim digeridas e usadas pelas bactérias do intestino, o consumo acaba sendo em pequena quantidade, especialmente da fruta. As fibras solúveis, que são das frutas, elas são ótimas para melhorar essas microvilosidades do nosso intestino. E se não bastasse esse kit, com frequência o paciente já vem com o uso de enzimas digestivas. Como assim, Dani, enzimas digestivas? O paciente começa a não tolerar alimento, está acostumado, toma sempre café com leite, pão com manteiga no café da manhã. Começou a ter distensão abdominal, ele mesmo já muda para um leite, que é um leite já lá ultra embalado, com adição de enzima lactase, para que essa enzima digira o leite. Quando esse quadro digira a lactose do leite, que é o açúcar do leite, para que dê menos intolerância. Quando ele não vem associado com outras enzimas digestivas, porque tudo que ele come, ele acaba fazendo distensão abdominal, e todo esse kit, gradativamente, vai lesionando e aumentando a permeabilidade do nosso intestino. E é isso que hoje, isso que predispõe que algumas substâncias inteiras tóxicas passem direto para a nossa circulação, e daí que surge muito dos processos autoimunes, do crescente número de casos de alergia alimentar. Então, são barreiras que não estão adequadas. Então, a incidência de alergia à proteína do leite de vaca na infância, por exemplo, ela tem gráficos ascendentes e progressivos em relação ao que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Então, o número de casos realmente é muito maior. E associado
com uma dificuldade, uma incapacidade, a gente precisa muitas vezes de bactérias boas para conseguir transformar algumas vitaminas e conseguir absorver. Então, não é infrequente o paciente acima do peso e com anemia, ou com déficit de vitaminas específicas. Então, tudo isso vai levando a um processo de desequilíbrio do nosso, de todo o nosso endotélio, a invasão, e levando a uma série de consequências e doenças para o nosso corpo. Então, nós somos realmente aquilo que comemos, e as sociedades progressivamente têm alertado muito a gente em relação a esse consumo, a um consumo desenfreado de ultraprocessados. Eu gosto bastante dessa disposição, desse artigo, que ele coloca, eu vou destrinchar aqui com vocês, o que a gente deve parar o consumo, e o que tem bastante evidência na literatura da medicina ocidental, que consumo de açúcares, a sacarose, está associado ao aumento de risco de diabetes tipo 2 e obesidade, que o consumo de carne vermelha ou de carnes processadas, como os nossos embutidos, tem associação com doença cardiovascular e câncer, que óleos como óleo de coco, manteiga, margarina e outros óleos que endurecem em temperatura ambiente, como, por exemplo, a gordura da banha, que são todos gorduras saturadas, estão associados a risco cardiovascular, e que o consumo excessivo de álcool tem também associação com doença cardiovascular e câncer. Que devemos ter muita atenção com os alimentos, mas aí com uma literatura não tão robusta, que mostre com força de evidência tão grande, que o consumo de sucos e de frutas e vegetais está associado, pode estar aí associado à obesidade, mas é certo que eles aumentam calorias e reduz fibra, a ponto de que sociedades, para a primeira infância, a Sociedade Brasileira de Pediatria e Americana de Pediatria já não recomendam mais introdução alimentar com suco de fruta, e sim com a fruta in natura, que o moderado consumo de álcool pode ter aí um efeito positivo na saúde vascular, aí vem das dietas da população do Mediterrâneo, com o uso de vinho em quantidade moderada, e que dietas com baixo consumo de carboidrato, alta quantidade de gordura, podem promover perda de peso, porém, com desfecho do ponto de vista cardiovascular no longo prazo ainda não tão bem definido. Mas o que é mais legal e o mais importante, com muita evidência, é que o consumo de vegetais folhosos, sem dúvida, reduz risco de doenças cardíacas, que o consumo de leguminosas, então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, se mostra como uma excelente fonte de proteína e pode promover perda de peso, acho que indo contra aos conceitos modernos de que não, a gente não pode comer feijão, porque feijão tem carboidrato e o feijão engorda, então isso é fantástico, que o moderado consumo de café pode ter aí um efeito protetor à saúde do coração, que o consumo de baixa quantidade de sódio, de sal, ajuda a reduzir os níveis de pressão arterial e controlar a hipertensão, e que dentro de um mundo de dietas da moda, em que todos os blogueiros lançam dieta para isso, dieta para aquilo, e a recomendação do blogueiro é a recomendação top ali para a dieta perfeita do seu corpo, então aquela que funcionou para o corpo dele tem que funcionar para o seu, mas entre as diferentes dietas que a gente tem disponível no à la carte do mercado, que as dietas do Mediterrâneo, as dietas DASH e as dietas baseadas em plantas, e aqui entra a dieta vegetariana, e a dieta e dietas que têm um mínimo consumo de carnes de origem, enfim, de carnes e maior quantidade de verduras, legumes e frutas, elas sim têm mostrado benefício do ponto de vista cardíaco. E
Gabriela falou muito bem para a gente, e a gente tem aí as recomendações do guia, do nosso guia alimentar para a população brasileira, que é fantástico, aberto, todo mundo consegue baixar e de fácil linguagem e entendimento, e eu, como nutróloga pediatra de formação, não posso deixar de falar que também tem o guia da alimentação para os primeiros 2 anos de vida, em que faz um estímulo importante ao aleitamento materno, e é aqui que começa todo o processo de controle de saciedade, porque a criança em aleitamento, ela consegue fazer o controle do volume que ela está mandando, que ela tá mamando, e o cérebro dela vai aprendendo esse equilíbrio, bem diferente do pôr a mamadeira dentro da boca da criança, esperar que ela zere aquele volume que você planejou e que a mãe quer que ela mame. Então, desde os primeiros dias de vida, a gente já consegue pensar na fase futura e controlar a síndrome metabólica. Então, existe uma associação muito certa entre fator de proteção de síndrome metabólica, que é o aleitamento materno, e alto consumo de proteína nos primeiros 2 anos de vida. Os dois levando ao quadro de obesidade e síndrome metabólica na fase adulta. Isso é muito interessante. Mas o nosso foco aqui é discutir o quão rico é esse material e equilibrado, colocando como primeiro ponto mesmo a gente voltar para o consumo de alimentos minimamente processados, dando preferência para os alimentos in natura, incluindo, então, ao invés de estar preocupado com eu evito de comer nos intervalos, ao invés de pegar uma bolachinha, o tempo de abrir um pacotinho de bolachinha é o mesmo tempo de pegar uma maçã, lavar e fazer o consumo, ou de descascar uma banana e acabar fazendo o seu consumo. Então, incluir frutas e verduras na nossa alimentação diária, e aliás, a gente pega um monte de gente que come zero, praticamente, de fruta, quiçá uma fruta 2 vezes, 3 vezes por semana, isso é impressionante. Incluir os grãos, os cereais, as leguminosas, enfim, todos os grãos na nossa alimentação, colocando aí cada vez mais uma quantidade, aumentando a nossa quantidade de fibra e de alimento, já que já veio equilibrado da natureza do ponto de vista da proporção carboidrato, gordura e lipídio, colocando, voltando à prática, isso é muito interessante, porque as pessoas comem em restaurante, comem sempre correndo, comem na frente do computador, então voltar a velhos hábitos de sentar a família na mesa, comer de forma agradável, ensinando desde cedo que as crianças se sirvam e façam o controle aí da sua saciedade, colocando um prato cada vez mais equilibrado, dividindo. A proposta do My Plate, por exemplo, tem um projeto, meio prato de verduras e legumes, a porção do seu cereal, quanto mais integral, é melhor para o controle do açúcar do sangue. Colocando a fonte proteica, não só a fonte proteica de origem animal, a Gabriela falou uma coisa muito importante, não é só uma questão de inadequação de saúde física, uma inadequação de saúde ambiental, porque onde vamos parar se todo mundo consumir 250, 300 gramas de carne por refeição, em 2 refeições por dia, quanto de pasto e quantos de animais escravizados vamos ter que ter para conseguir alimentar toda essa população, e quanto de soja, de várias leguminosas para conseguir alimentar todos esses animais. Enfim, esse é só um ponto de reflexão. Então, aumentando progressivamente o consumo de proteína vegetal, e o que eu tenho visto é praticamente uma redução desse consumo da proteína vegetal, deixando, sim, esse prato mais equilibrado, e sempre que possível, o consumo de fruta em detrimento do consumo de sucos, e nem se fala, e acho que não tem nem o que cogitar, em detrimento do consumo de refrigerantes, ou esses sucos que o primeiro ingrediente é água e açúcar. E, obviamente, inserir no nosso dia a prática de atividade física,
medidas de controle do nível de estresse, que é fundamental para a nossa saúde como um todo, então práticas de meditação, yoga, para que a gente consiga progressivamente aquele equilíbrio que a pessoa busca inicialmente, porque muitas vezes eles vêm simplesmente eles procuram a ajuda de um profissional de saúde, muitas vezes só pelo estético, eu quero perder peso. E a gente viu que dentro desse estético tem toda uma quantidade de medicações que muitas vezes vai adoecendo cada vez mais a pessoa. E voltando a um padrão de alimentação, de equilíbrio, a gente vai conseguindo gradativamente perda de peso, redução de circunferência abdominal, que é o que está mais associado à nossa síndrome metabólica. Sim, é possível retirar medicações, a gente cansa de ver isso, e retirando gradativamente, com segurança, não pode ser nunca de uma hora para outra a medicação em uso, criando aí um equilíbrio físico e mental para a saúde dessa pessoa. Eu sempre falo que quando a gente procura ajuda, a gente vai no profissional, a gente tem que buscar saúde e não buscar desequilibrar. O segredo está justamente aí no poder do equilíbrio, e trazer a comida de verdade e ser reflexo da alimentação que você come é o melhor meio aí para a gente adquirir saúde. Muito obrigada. Acho que foi. Foi, Daniela. Deixa eu só parar já parou o meu compartilhamento. Pronto. Isso. Daniela, muito legal a sua apresentação, a sua contribuição aqui para a nossa mesa. Enquanto você estava explicando, né, o desenvolvimento de uma das condições que mais chama atenção na atualidade, que é o excesso de adiposidade, né? Então, a quantidade de brasileiros obesos, e isso muito associado a essa enxurrada de alimentos ultraprocessados, me chamou muita atenção quando você estava explicando os mecanismos. E no Ayurveda, a gente tem esse conceito de Agni, que é a nossa capacidade digestiva, e de Ama, que são os materiais não digeridos adequadamente. Então, todo alimento que a gente ingere e que a gente não tem capacidade de digerir, seja pela qualidade dele, né, no caso de um ultraprocessado, como um embutido que você mostrou muito bem, que está desde o café da manhã até a janta, o lanche dos pacientes, né? Então, ou também pela quantidade de alimento ingerido, isso não tem organismo que aguente ou que suporte digerir tudo isso, né? E transformar substâncias que são heterogêneas ao corpo em substâncias, de acordo com a linguagem do Ayurveda, homogêneas ao corpo, né? Então, não tem um ultraprocessado que se encaixe adequadamente na nossa orelha, no nosso nariz, né? Assim, que possa ser devidamente integrado. Então, me chamou muita atenção porque as pesquisas, os estudos que você mostrou são muito congruentes com o que o Ayurveda fala sobre a competência digestiva, que a gente chama de Agni, e os materiais não digeridos, as toxinas, né? Então, por exemplo, esse aumento de alergias associados a esse padrão alimentar, muito em resposta desses materiais tóxicos, essas proteínas, essa alteração na microbiota. Então, é muito importante, né? O que a Daniele e a Gabriela trouxeram aqui é muito importante que a gente volte os nossos olhos, né, com grande atenção para a comida de verdade. A comida de verdade, o conceito é relativamente simples, é a comida dos nossos avós e bisavós, mas que o resultado, o reflexo é a possibilidade da gente viver melhor e mais longevo. Daniela, adorei as suas contribuições. Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo 2 dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!